Eu comprei essa belezinha aqui. Pra quem não conhece, este é o ROG Xbox Ally X. Eu vou ligar ele. E eu tô com ele já faz um mês. Hoje é dia 25 de novembro. Já faz um mês que eu tô com ele. Eu comprei ele realmente. Eu não é um recebido, não é um nada. Então vai ser uma conversa aqui bem informal. Até porque eu não sou profissional de tecnologia no sentido de um canal focado em análise, esse tipo de coisa. Então é uma conversa de experiência de usuário mesmo, tá? Realmente comprei com o meu dinheiro, estou jogando os jogos que eu quero jogar, não é um recebido, não é nada do tipo, tá? E o que é, tá ligado aqui, o que é o Xbox ROG Ally? Ou ROG Xbox Ally? Muitas pessoas estão considerando isso daqui um console do Xbox portátil, alguma coisa do tipo. Primeiro, não é um console de Xbox, tá? Muita gente vai falar isso, muita gente pode aparecer fazendo uma review ou qualquer coisa do tipo e falando que esse daqui é um console da Xbox que tá fazendo blá 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 blá. Não é um console da Xbox, tá? Isso daqui é um computador portátil da Asus, tá? A ROG é a Republic of Gamers, que é a linha gamer da Asus, tá? Ele é um computador portátil. Nos moldes de um Steam Deck, por exemplo. A grande diferença é, o Steam Deck, ele roda o Steam OS, que é um sistema operacional feito exclusivamente pela Steam para rodar jogos da Steam. Ele roda em base de Linux. E o ROG da Asus roda em Windows. Então, aqui a gente tem um Windows. Área de trabalho normal, você pode, inclusive, usar ele com mouse. É um computador portátil, não é um console, tá? Um PC de bolso, um PC de mochila, porque no bolso não cabe, ele é bem grandinho, tá? Então, assim, existem outros modelos da própria Asus, que é o ROG Ally e o ROG Ally X. Eles não têm a pegada aqui, tá? Eles não têm isso daqui, eles são tipo capado assim, desse jeito. O que aconteceu? A Asus fez uma parceria com a Microsoft, com a Xbox, para trazer o novo modelo deles, desse computador portátil, com o selo Xbox. Então ele tem um botão Xbox. Ele tem esse botãozinho aqui, Xbox, ele vai direto para sua biblioteca de jogos. Ele leva direto, quando você liga o ROG Ally, ele te leva diretamente para a tela Xbox. Ele te traz aqui, tá? Ele te traz exatamente para você jogar os jogos de Xbox. A intenção deles é essa, da parceria. O modelo do controle é do Xbox. Muitas pessoas podem estar pensando, ele é um Xbox. Não é um Xbox. Ele não vai te trazer os jogos de Xbox que você tem na sua biblioteca de Xbox. Se você tem o Game Pass, você pode logar nele e rodar os jogos de Game Pass. A versão para PC, tá? Não é nem o Game Pass, aquela única versão que é para console. É a versão para PC. Você pode jogar na nuvem da Xbox? Pode, tranquilamente. Você pode jogar... que mais? Aqueles que é Play Anywhere da Xbox? Pode também. Mas ele
Mas ele não é um Xbox, tá? Isso é algo que tem que ficar bem claro. Mas ele é um computador portátil. Ele roda Windows. Então, sabendo que ele roda Windows, você pode rodar qualquer coisa que roda no Windows. Então, por exemplo, o que eu mais tenho jogado aqui é a Steam. Então, ó, cadê aqui? Dá pra ver, ó. O simbolinho da Steam, da loja do Xbox. Ele leva diretamente para Steam, se você quiser. Ele abre a sua Steam. Não vai dar para ver direito pela luz, mas ó, abrindo a Steam. Ele roda também a loja da Epic, a GOG, todas as lojas online que rodam no computador rodam aqui. Então, ó, abrindo Steam. O que eu mais uso é para jogar jogo de Steam. Eu tenho uma biblioteca de mais de 600 jogos na Steam. Então, para mim, ele é muito útil por causa disso, tá? Eu não tinha nenhum videogame portátil a não ser o Switch. O primeiro, não o Switch 2. O primeiro Switch, ele basicamente é para jogos da Nintendo. Você tem os jogos third party e tudo mais, mas é jogos da Nintendo e a gente sabe o valor que tá atualmente os jogos da Nintendo, então é um pouquinho complicado jogar no Switch atualmente. No original, no caso, né? Então, eu não tinha nenhum e eu queria muito um. Eu pesquisei bastante. Pesquisei sobre o Steam Deck, principalmente, que é o maior nome aí de console portátil, de PC portátil. Você acaba chamando de console ou do que você achar melhor. Mas eu não tinha nenhum e eu queria muito. Então eu pesquisei. E o que mais estava aí em concorrente com o Steam Deck era o ROG Ally da Asus. O ROG Ally X, principalmente, que é o preto. E o ROG Ally sem o X, que é o mais fraco, é o branco. O ROG Xbox Ally X é o preto, que é o mais forte. E o Xbox Ally sem o X é o branco, é mais fraco. Então, eu vi realmente que era um grande concorrente do Steam Deck em questão de potência, em questão de processador e tudo mais. A única grande diferença aí é que um roda Windows e outro roda SteamOS. Ou seja, um é mais otimizado já de fábrica para rodar melhor jogos do que o outro. Por que eu comprei o Xbox Ally X? Porque eu não paguei o preço que ele tá sendo vendido, tá? Quem me acompanha aí no Instagram, nas redes sociais, sabe que esse mês eu fui viajar e eu fui pro Chile. Essa belezinha aqui foi lançada já mundialmente há um mês. E no Brasil ele foi lançado essa semana, tá? Oficialmente foi lançado essa semana. Essa semana chegou aqui no Brasil o X num valor de R$10.000. 9.999. Esse foi o valor que chegou no Brasil. A versão mais fraca, que é o branco, por R$6.000. 5.999. Tá? Um ROG Ally X normal, sem ser o Xbox, atualmente você encontra, jogando rápido aqui no Google Shopping, vamos ver, mais ou menos um valor de R$8.000 no Mercado Livre. Você encontra a R$5.000 usado, tá? No Chile, pelo menos, eles não têm tanta tarifa para esse tipo de coisa. Então eles vendem ao valor que é o dólar. Isso daqui vale $1.000. Então se você converter aí em reais, dá mais ou menos R$5.500. Foi o valor que eu paguei, tá? Se fosse para pagar R$10.000, eu não compraria isso, tá? Por quê? Ele é atualmente o mais forte. É o
console portátil mais forte que existe atualmente. Talvez comparando aí com o Legion Go, que também é um console portátil, que também roda Windows. Tem uma versão também que roda o SteamOS, mas eu acho que o mais comum é o que roda Windows. Mas ele tá no Brasil também por uns 10 mil reais. O Steam Deck você encontra hoje usado aí, sei lá, 3 mil reais mais ou menos. Mas a diferença de potência já é bem grande. O Steam Deck, ele roda praticamente tudo, mas atualmente ele não roda praticamente tudo num nível máximo, numa qualidade ultra, numa qualidade alta. Então ele roda jogos pesados aí numa qualidade baixa, numa configuração baixa. E eu pensei, um valor aí de 3 mil reais no Steam Deck usado contra 5.500 num console portátil mais potente atualmente, pra mim valeu muito mais a pena. E porque é o meu primeiro console portátil, eu não tinha outro. Se você já tem um ROG Ally, a versão anterior, se você tem um Steam Deck, ou se você tem qualquer outro aí, o Legion Go, eu particularmente digo que não te aconselho a trocar agora. Não te aconselho a ir atrás desse daqui se for pelo valor que tá no Brasil, tá? Não acho que vale a pena. Ele é muito mais potente porque ele já tem um processador de uma nova geração. O mais potente antigamente, que era o ROG Ally, ele rodava com um processador Z1 Extreme. Esse daqui já roda com o Z2 Extreme, tá? Então, ele já é uma geração nova de processadores. Ele vai durar mais tempo com jogos mais atuais. Os próximos jogos que forem lançando, ele vai rodar. Ele vai aguentar numa qualidade melhor. Eu tô há um mês e eu joguei algumas coisas com ele, desde jogos fracos até jogos pesados. E ele rodou tudo basicamente liso. E tudo basicamente na predefinição alta. Ele mesmo já tem a própria inteligência de equalizar o jogo para ele. Então, algumas coisas ele abaixa, algumas coisas ele deixa alta. Por exemplo, eu rodei nele ontem o Call of Duty Black Ops 7, que é um dos jogos mais atuais aí. Uma qualidade alta de gráfico, de FPS, inclusive o jogo é obrigatoriamente online, então joguei ele online aqui e rodou no alto. A única coisa que eu percebi que ele abaixou foi um pouquinho de sombra, mas o resto de qualidade tudo no alto e rodou liso, não travou pra nada, nada, nada. Ele roda, se eu não me engano, a frequência de hertz. Qual a frequência de hertz do Xbox ROG Ally X? Se eu não me engano é 120. Ele roda a 120 Hz, então ele chega nos 120 FPS. Então ele aguenta, ele é bem potente, tá? Muitas pessoas me fizeram perguntas no Instagram sobre o ROG Ally X, o Xbox ROG Ally X, e uma das perguntas foi se o desempenho compensa mais que um console de mesa, por exemplo. Depende atualmente, tá? Se você tem um PlayStation 5 base ou um Series S, eu acho que ele é mais potente. Ele não é mais potente, obviamente, que um PlayStation 5 Pro ou que um Xbox Series X, mas ele é potente, tanto quanto consoles de mesa. Então, nesse quesito de potência, eu sinto que ele é muito bom. Muito, muito bom. A tela dele é Full HD. Ele tem essa versão, tá? A versão X tem 24 GB de RAM. E você pode manipular isso para onde você quiser usar na questão de placa de vídeo. Então, nesse carinha aqui, eu tô usando 10 GB de placa de vídeo.
10 gigas é mais do que uma RTX 4060, que é 8 gigas. Então, assim, é muita potência de RAM para vídeo, para todo o processamento de vídeo de jogos aqui. Então, assim, ele aguenta, ele tanca jogos potentes atuais. Que mais? Ele tem o processador Z2 Extreme, por isso, conversando junto com a memória RAM alta aí, ele tem um ótimo desempenho. Agora, um grande problema dele é que ele roda Windows. Isso é um grande problema. Por quê? O Windows, ele é bugado. Independente da versão do Windows, ele é bugado. Ele roda o Windows 11. E assim, um Windows adaptado para uma plataforma portátil é mais bugado ainda, tá? Então, você tem que estar sempre fazendo atualizações, tanto do Windows como dos aplicativos na loja do Windows, na loja da Microsoft. Você tem que estar sempre ligado nisso, de que ele tem que estar atualizado, para que ele rode bem. Ele tem as configurações básicas de Windows que é bom mexer, em questão de inicialização, o que ele vai iniciar junto, o que ele não vai iniciar junto. O Xbox ROG Ally, ele já vem otimizado para abrir numa função que chama a tela cheia do Xbox. Então ele não abre essa tela de Windows mesmo, de área de trabalho de Windows. Ele abre uma outra tela, que é aqui, experiência tela cheia Xbox. Então você não tem como se fosse uma área de trabalho. A primeira inicialização dele já abre direto nessa parte de Xbox. A partir daqui você pode abrir a Steam, por exemplo, a Epic Games ou o GOG, o que você tiver aí. E ele vai rodar nesse modo tela cheia, que é um modo que ele é mais otimizado para funcionar com jogos do que se ele estivesse rodando direto no Windows. Então ele tem algumas coisas que ele não inicializa em questão de Windows para favorecer os jogos. Mas mesmo assim ele está em base de Windows. Diferente do SteamOS, que ele está em base de Linux. E o Linux é muito mais leve, é muito mais prático, mais fácil dos jogos funcionarem bem. A grande diferença aí é que tem jogos que não rodam em Linux. Então tem jogos que não rodam no Steam Deck, que rodam no ROG Ally. Agora, em questão de armazenamento, o Ally X tem 1 tera SSD. Então ele é rápido. A questão de loadings em jogos é bem rápido. Eu não tive problema, não tive muito tempo de espera. Não mais do que se eu estivesse jogando num console. Então, nesse quesito, é bem interessante. O peso dele, me perguntaram sobre isso. Esse carinha aqui, ele pesa 715 gramas. Ele não é pesado. Vocês estão vendo que eu estou segurando com 2 dedos. Ele não é pesado. Ele é super leve. E a melhor coisa dele é essa pegada aqui, tá? Esse encaixe de mão aqui é o mesmo encaixe de mão do controle do Xbox. Então você... ele não cai. Ele fica bem firme na sua mão, então ele não pesa. Só de você ter esse encaixe, ele já não pesa tanto na sua mão. Então ele é muito gostoso de jogar. Eu já fiquei horas direto jogando aqui e não cansa. Os dedos não cansam. O tamanho dos botões é muito, muito agradável em questão ergonômica. Um ponto negativo para mim em questão dos botões é que eles são meio barulhentos. Então, assim, eu jogo isso daqui, para alguns não vai fazer diferença nenhuma, mas eu jogo isso daqui no sofá, enquanto a minha esposa tá assistindo um filme, uma série. Ou, às vezes, quando a gente vai dormir, e aí, deitado na cama, eu tô jogando, e, por exemplo, ela já tá dormindo, eu vou até parar a música aqui pra ver se dá pra ouvir. E você aperta o botão e ele faz isso, ó. É um pouquinho alto.
Para quando tá em silêncio, é um pouquinho alto. No dia a dia não é, mas quando tá em silêncio, tem um barulho. Então, ó. Então ele pode incomodar um pouquinho nesse sentido. Uma outra reclamação besta que eu tenho particularmente desse 1 mês de uso, ele tem um botão de volume aqui, ele tá quase no meio. Ó, tá vendo? Esse é o botão de volume. O meio do ROG Ally é aqui. Então muitas vezes quando você vai pegar ele, você fica apertando os botões de volume. Então às vezes você pega ele assim e ele aperta. Então me incomoda um pouquinho. Não atrapalha nem nada, mas me incomoda um pouquinho. Em questão de reclamações que eu tenho com ele, são basicamente essas, tá? A questão do Windows, que sinceramente não tem muito o que fazer, é mais esperar sempre atualizações e upgrades e melhorias do próprio Windows para que ele funcione melhor. Então, o que eu posso fazer é manter ele atualizado, otimizado, sempre tá vendo o que pode ser uma forma melhor de que o Windows não atrapalhe os jogos. O que mais? Ele tem esse botãozinho, que é um dos botões mais importantes desse carinha aqui, ó. Esse... Calma aí. Esse aqui, ó. Esse aqui em cima. É um botãozinho de Create. Aqui. Onde você tem todas as funções dele. E nele, aqui você troca se você quer o modo desktop, modo automático, modo gamepad e tudo mais. Mas aqui, inclusive você pode mudar as luzes que ficam aqui, tá? Eu deixo elas desligadas exatamente para economia de bateria. A bateria dele é interessante, eu vou falar já sobre isso, mas eu tento economizar ao máximo. E ele tem as funções, não sei se vai dar para enxergar direito. Aqui, ó. Funções de desempenho, Windows, silencioso e turbo. Essas são as funções da potência dele. Então, por exemplo, eu joguei nele, eu terminei Final Fantasy VIII. É um jogo antigo, não é um jogo potente atualmente. Dá pra jogar, assim, tranquilamente em qualquer PC hoje em dia. Então eu jogava ele no modo silencioso. E até menos do que o modo Windows. Porque o modo silencioso ele roda a 13 watts, que é muito pouco, ele gasta muito pouca bateria. Nesse modo, ele durou, eu acho que mais de 8 horas rodando sem estar na tomada. Eu não fiz eu não cronometrei exatamente o tempo, mas coloca aí tranquilamente umas 8 horas. Sem precisar ir pra tomada. Eu joguei nele também o Skyrim. Skyrim é um jogo um pouquinho mais pesado. Não é tão super pesado como os jogos atuais, mas também não é um jogo tão leve como um Final Fantasy VIII, por exemplo. Então, eu coloquei ele no modo desempenho. Assim como eu joguei nele também Borderlands, o primeiro. E então, no modo desempenho, ele roda com 17 watts. Que é o mesmo do modo Windows, que ele funciona por padrão aqui. Você pode até mudar isso nas configurações dele. E isso é muito legal. E o modo Turbo, tem 2 modos turbos, na verdade. Um modo turbo sem estar na tomada e um modo turbo com ele na tomada. O sem estar na tomada, ele roda 25 watts, tá? Eu rodei Outer Lands nele e rodei o Black Ops 7. Funciona. Mas ele não chega no nível ultra, no nível com as coisas mais em alta na questão de qualidade e performance. Quando ele tá na tomada, esses 25 watts passam para 35 watts. Aí sim ele roda com tudo basicamente no ultra. Então, tanto o Outer Worlds, eu falei Outer Worlds ou falei outra coisa? É o Outer Worlds e o Black Ops 7. Então os dois rodaram liso, mas a diferença maior foi essa, que
Sem estar na tomada, foi numa qualidade média. Com ele na tomada, foi numa qualidade alta ou ultra, tá? Então, assim, nessa qualidade mais alta, ele aguenta umas 3 horas sem precisar ir pra tomada. Dependendo aí, 2 horas e meia. Mas assim, 3 horas chega, tá? Então ele varia muito dependendo da quantidade de processamento que você coloca nele. E aí, você pode baixar o processamento dele para o modo desempenho, que vai gastar 17 watts, e abaixar a qualidade do seu jogo. Ele vai durar um pouco mais, vai durar, sei lá, umas 4 horas e meia, 5 horas, tranquilamente. Mas eu prefiro particularmente jogar os jogos na qualidade alta. Então, no meu caso, os jogos mais novos rodaram aí 2 horas e meia, 3 horas, sem estar na bateria. Certo? Que mais que vocês mandaram no Instagram? Se você não me segue, inclusive, lá, @nerdallstars no Instagram. Eu sempre tô fazendo pesquisas para trazer essas coisas para vídeo, né? Bom, já falei quanto é a experiência geral, quanto custa no Brasil, quanto tempo ele fica sem carregar, o desempenho. Perguntaram se roda Gears. Roda Gears. Qualquer um dos Gears ele roda tranquilamente na alta qualidade. Jogos da Steam, porque ele é Windows, né? Então rodaria? Sim, roda jogos da Steam tranquilamente. Eu pretendo muito jogar a minha biblioteca de jogos da Steam, que não vão pra vídeo ou qualquer coisa do tipo, nele. Então eu tenho mais de 600 jogos na Steam que eu pretendo jogar uma boa parte direto no ROG Ally X, tá? Qual o jogo mais pesado que conseguiu rodar nele? O Black Ops 7. O Black Ops 7 acho que é o jogo mais pesado. Outer Worlds também é um jogo pesado, mas não é tão novo aí como o Black Ops 7, né? Comparação com o Switch. Não dá pra comparar muito bem com o Switch, porque são jogos bem diferentes que rodam neles, né? Então eu não consegui fazer um teste aqui rodando, sei lá, um Breath of the Wild. Não consigo fazer isso. Não legalmente, pelo menos. Então, não dá pra ter uma boa comparação. Como eu falei, eu tenho o Switch, mas eu queria jogar a minha biblioteca da Steam. Assim como a biblioteca do Game Pass, por exemplo. Eu sei que atualmente o Game Pass tá um pouco mais complicado de manter, mas eu ainda tenho a minha conta no Game Pass porque eu tenho esse acesso direto deles. Dá pra jogar The Sims? Essa pergunta não é nem na questão de performance dele, mas dá pra jogar, por exemplo, jogos RTS. Então dá pra jogar Age of Empires, dá pra jogar StarCraft, dá pra jogar The Sims, dá pra jogar o que for, porque ele tem um mouse. Então ele funciona como mouse. Você roda ele tranquilamente aqui como se fosse um mouse. Agora, se ele vai ser tão confortável pra jogar nesse mouse que não é um mouse real, talvez seja um pouquinho menos confortável. Vale mais a pena que o Steam Deck? Eu falei isso também no começo, eu acho que pra quem já tem o Steam Deck não compensa trocar. Pra quem não tem nenhum console portátil e quer compensa se não for pagar o preço que ele tá no Brasil, tá? Eu não sou tão adepto a fazer mudanças no console. Então, eu não sou adepto de instalar, por exemplo, SteamOS. Mas você pode. Se você quiser, você consegue. Não sou tão adepto de modificar ele, sei lá, de colocar um Linux. Mas se você quiser e souber fazer, dá pra fazer. Ele é um Windows. Dá pra não jogar jogo nele e usar ele como trabalho? Dá. Você tem aqui basicamente todas as funções que um PC tem. Então você consegue conectar Bluetooth nele, coisas via Bluetooth. Então um mouse via Bluetooth, um teclado, um fone de ouvido, tudo que for via Bluetooth roda nele, tá? Então, vou usar só vou viajar, eu viajo muito, eu trabalho com o computador, mas eu não quero ficar levando um notebook pra cima e pra baixo.
Dá pra usar tranquilamente. Nessa última viagem que eu fiz, que foi quando eu fui buscar ele, eu não levei o notebook. Foi a primeira viagem que eu não levei o notebook, porque eu já tava com ele lá. Então, coisas que eu precisava de abrir site, abrir o próprio YouTube, as configurações, qualquer coisa do tipo, direto nele. Então, é isso. Eu acho que pra quem não tinha nenhum console portátil, pelo preço que eu paguei, tô extremamente satisfeito com ele. Poderia ser um pouquinho melhor na questão de performance se não fosse o Windows? Poderia. Deveria, inclusive. Mas, pra mim, valeu muito a pena. Então, é uma forma de jogar PC sem ser no PC. É uma forma de pegar o catálogo da Steam, que normalmente os jogos são muito mais baratos do que em qualquer outro tipo de console, e conseguir levar isso pra sala, pro quarto, pra uma viagem, pra onde for. Então isso pra mim tá valendo muito a pena. Certo? É isso. Vocês têm mais dúvidas? A pergunta clássica, roda Crysis? Roda Crysis. Os três.